Hoje vamos falar dos lipídios, moléculas essenciais cujas suas propriedades físicas e químicas estão inteiramente ligadas às suas funções biológicas. Mas o que essas moléculas têm de tão importante? Se a maioria dos lipídios é insolúveis em água, como eles conseguem desempenhar um papel tão importante no ser humano? E como essas interações intermoleculares determinam se o lipídio será sólido, como a manteiga, ou líquido, como os óleos vegetais? Vamos discutir isso a partir dos conceitos vistos em sala e relacionar isso com a biologia e a saúde. Nos lipídios, as interações intermoleculares acontecem por conta da força de Van der Waals. Isso acontece porque elas têm longas cadeias de hidrocarbonetos e essas forças são consideradas fracas e apolares. Também tem a interação hidrofóbica, que acontece dos lipídios se agruparem para poder evitar o contato direto com a água. Nos lipídios existe a parte polar, com interações mais fortes, como a de polo-dipolo, e também possui ponte de hidrogênio com a água. A consistência de um lipídio depende da forma como sua cadeia é organizada. Nos ácidos graxos saturados, por exemplo, as cadeias são retas e bem juntinhas. Isso aumenta as forças entre elas e faz o ponto de fusão ser mais alto. Por isso, em gorduras como a manteiga, elas ficam sólidas em temperatura ambiente. Já os ácidos graxos insaturados possuem duplas ligações, o que formam torções ou dobras nas cadeias dos hidrocarbonetos. Então, essas moléculas não conseguem ficar muito próximas, fazendo com que a sua interação intermolecular seja mais fraca. Então, consequentemente, é necessário menos energia para separá-las e o seu ponto de fusão é mais baixo. Então, é por isso que o óleo vegetal é líquido em temperatura ambiente. Já nos fosfolipídios, a sua cabeça é hidrofílica e faz ligação com a água. Já sua cauda é hidrofóbica e não faz ligação com a mesma. Essa característica é essencial para a criação da membrana celular. Percebam que não estamos falando apenas da química. Essas características moldam funções essenciais para a vida. Como os lipídios são apolares e não se misturam com a água, eles acabam se comportando de forma diferente no nosso corpo. É tipo quando a gente pega óleo e mistura na água, eles não se misturam, mas eles continuam separados. Um exemplo disso é a bicamada lipídica, que se forma por conta da natureza anfipática dos fosfolipídios. Ela é a base da membrana celular. Ela forma uma barreira semipermeável que controla o que entra e o que sai da célula, mantendo ali a sua integridade e o seu funcionamento. Já as gorduras e os óleos, que são triglicerídeos, possuem maior eficiência em armazenar a energia. Isso se dá pela sua hidrofobicidade. Então, eles não necessitam da água e podem armazenar a energia em um espaço mais compacto, como é o caso do tecido adiposo. Isso contrasta com os carboidratos, que necessitam da água e de um maior espaço para armazenar essa energia. A baixa condutividade térmica nos lipídios os torna excelentes isolantes térmicos. A exemplo disso, a gordura nos mamíferos, que ajuda a manter a temperatura corporal, e a baía de mielina no axônio dos neurônios, que ajuda na condutividade elétrica. Já a hidrofobicidade dos lipídios atua como barreira protetora. A exemplo disso, a cera na superfície das folhas das plantas, que ajuda na perda excessiva de água por evaporação. Os lipídios, pela sua natureza apolar e hidrofóbica, moldam muitas propriedades que vão além da química. Eles são fundamentais para membranas, transporte de substâncias e regulação da temperatura corporal. Além disso, sua insolubilidade é justamente o que garante suas funções vitais, como o armazenamento de energia e o isolamento. A análise das interações intermoleculares e da solubilidade mostra como definições químicas definem as funções biológicas. Em suma, os lipídios são importantes para as estruturas, para a proteção e para o funcionamento do organismo vivo.